Irmãos, a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Fiquem sobre os vossos pés, vamos fazer uma oração inicial. Para quem não veio na terça-feira passada, nós estamos na série de estudo bíblico falando acerca das coisas futuras. Um tratado, um estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Estou trocando a miúdo, porque não falarmos, o estudo do fim do mundo dentro da visão bíblica, que é a escatologia. Tá bom? Essa será a nossa segunda lição. Se você quiser depois acompanhar o ensinamento da primeira lição, está postado no nosso canal no YouTube, que a gente é importante agora a gente tem um canal no YouTube. Tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus entendimento, direção, para que possamos mais uma vez aprender do seu Espírito, porque Ele é o nosso professor, é o nosso ensinador, né? Senhor Deus e Pai, nós estamos na Sua presença e dela não queremos sair nunca. Por isso, Senhor, nós te pedimos para que Tu abras o nosso entendimento, as nossas faculdades mentais, para que tudo aquilo que for falado, que for dito e foi pregue aqui nesta noite, que possa enraizar, que nossos corações possam ser terreno fértil, para que a Tua semente, que é a Tua palavra, Senhor, possa penetrar, germinar e gerar frutos, Pai, para o Teu reino. Por isso, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito durante este dia e por ter nos direcionado até sua casa com saúde, com paz, e que o Senhor possa nos manter dessa forma, que o Senhor possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Podeis aceitar. Bom, os irmãos estão com a apostila em mãos, então fica mais fácil aqui para poder acompanhar cada tópico. Quem não tem, assenta-se ao lado de quem tem, e um vai ajudando ao outro aí nesse auxílio, tá bom? O tema da nossa segunda lição desta noite está em sinais que antecedem a volta de Jesus. Eu vou contar até 3, os irmãos vão repetir comigo esse tema, tá bom? 1, 2, 3. Sinais que antecedem a volta de Cristo. Glória a Deus. O texto para a nossa leitura está em Mateus, capítulo de número 24, versículos 3 a 8, e depois versículos de número 11 até o versículo de número 14. É o texto que nós vamos ler, tá? E dá base aqui para a nossa reflexão, dá base para o nosso entendimento dessa temática. Diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e rei contra rei, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, ou ao fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão meio desanimados? Não, né? É só porque está começando agora, o carro está entendendo, né? Botou a primeira marcha,
acontecimento. Então, irmãos, primeiro nós temos 3 objetivos aqui a alcançar. O primeiro é apresentar aos irmãos os sinais relacionados à vinda de Jesus para a igreja, né? Sinais relacionados à igreja, à vida de Cristo para a igreja, relacionar os sinais do céu, da vinda de Cristo, e tentar aqui explicar as guerras, conflitos e terremotos, que são sinais que antecederão na terra antes da vinda do Senhor Jesus. Tá? Dentro do texto que nós lemos, existe uma passagem que me chama bastante atenção, que é Mateus 24, versículo 3, que é quando os discípulos ali, curiosamente, estão assentados, né, no Monte das Oliveiras, e Jesus está ali juntamente com eles, e eles, impulsionados por uma curiosidade de saber acerca do fim do mundo, né? E na verdade todos nós, todo ser humano tem essa curiosidade de saber como é que vai acontecer o fim do mundo, o que sucederá, o que é que Deus tem projetado, planejado para o final do mundo. E os discípulos, eles também tinham e nutriam esse sentimento de curiosidade. E ele pergunta, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos a Jesus, em particular, quer dizer, a parte, não foi no meio da galera, chamaram Jesus meio que a parte, quando estavam só entre eles, e aí perguntaram para Jesus, né, com relação ao final dos tempos, e o texto nós acabamos de ler. Bom, por que a igreja não pode ser apanhada de surpresa? E para que a igreja não seja apanhada de surpresa, que são aí uma pergunta e uma afirmativa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vida. O interessante é que o seguinte: a vida de Jesus ela vai se dar em 2 fases, né? A primeira fase, que nós acreditamos, é a fase invisível. Como assim? É o chamado arrebatamento secreto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, tem uma referência lá falando exatamente sobre isso, sobre a vida invisível de Jesus. Essa vida invisível de Jesus será apenas para a igreja, que é o arrebatamento. O mundo não verá Cristo no momento do arrebatamento. Jesus virá nas nuvens, vai arrebatar os que estão mortos, vão ressuscitar primeiro, e depois nós, que ficarmos vivos, seremos levados a encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Se é nos ares, então só a igreja é que vai participar, só a igreja arrebatada é que vai participar desse arrebatamento. Só os salvos arrebatados e transformados é que vão participar do arrebatamento. Tá? A segunda vinda de Jesus já é diferente, irmãos. Tá? A segunda vinda de Jesus virá em 3 glórias, que é a glória dele, a glória de Cristo, né? A glória de Cristo, a glória dos anjos e a glória da igreja. Serão 3 glórias que Jesus virá. Aí nessa segunda vinda é que o texto diz assim, ó, e todo olho verá e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem diz isso é Paulo escrevendo a sua epístola aos Efésios, né? Que diz que Deus deu para Cristo o nome que está acima de todo o nome, né? Pela qual todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tá bom? Então vamos lá dar continuidade aqui. Os sinais na vida da igreja. Jesus irá buscar todos os que amam a sua vinda, porém é preciso cuidado, né, como falei, para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua segunda vinda em glória, que é a segunda fase, quando ele virá com os santos e os anjos
trazendo juízo contra todos os ímpios, né? Está lá em Judas, capítulo único, e versículo de número 14 ao versículo de número 16. Alguns irmãos quiserem abrir aí, já deixa o ponto de base que eu vou pedir para você ler. Depois tem 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo de número 7. E Apocalipse 19, versículo de número 14. Então o irmão vai abrir em Judas, versículo 14 a 16. O outro irmão vai abrir segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E o outro irmão vai abrir aí em Apocalipse 19, 14. Cada irmão abre, já deixa aí do jeito que eu vou pedir para os irmãos lerem, tá bom? Mas vamos prosseguir aqui para ganhar mais tempo. Ponto 1. Os falsos críticos e os falsos profetas. É necessário a igreja estar de olhos abertos com relação aos falsos profetas e os falsos críticos, que hoje, no nosso tempo, irmãos, ele pode ser traduzido como falsas doutrinas, né? Falsos obreiros, falsos pastores, falsos líderes, né? Que estão travestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos, em peles de cordeiro. A Bíblia fala sobre isso, né? E Cristo disse que o verdadeiro pastor, as ovelhas conhecem a sua voz, né? O verdadeiro pastor, que é chamado por Deus, que tem chamada de Deus, o verdadeiro pastor que prega a verdade de Deus, que prega a palavra de Deus com verdade e em verdade, as ovelhas entendem que aquela voz que está saindo da boca do pastor é uma voz que vem de Deus, porque o Espírito, ele testifica, né? O Espírito de Deus testifica aos nossos espíritos que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E por isso, quem é a ovelha verdadeira entende a voz do seu pastor, tá? Entende e compreende a voz de Cristo através do anjo da igreja e é alimentado por ele através do alimento, né, que o pastor leva e o obreiro leva. Por exemplo, agora vocês estão se alimentando do pasto verdejante, lá no Salmo 23, né, que diz que o verdadeiro pastor leva as suas ovelhas para o pasto verdejante. Qual é o pasto verdejante? É o pasto onde existe a palavra, né? É uma igreja onde existe Bíblia, onde a Bíblia é respeitada, onde é pregada a verdade, sem alugueio, sem passar a mão na cabeça, sem amassagear o ego. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Não pode passar a mão na cabeça, não pode ter, né? Vou ver aqui meio termo, vamos dar um meio a volta. Não existe. Com Jesus é 880. E até um amigo meu que diz que quando Deus vem trazer o juízo, o pau ficava enchendo da negociação. Então, Deus não tem esse negócio não, irmão. Deus não faz essa missão para salvar. Para salvar, Deus não faz essa missão de ninguém. Deus salva todo mundo, tá? Mas para tratar, Ele trata com aqueles que querem ser tratados. Porque Deus, Ele não é invasivo. Por isso que Cristo disse para uma das igrejas: eles que estão à porta e bato. Se você abrir, é para a igreja, não é para o mundo não. Eles que estão à porta e bato, ó. Se você abrir a porta aí, você decidir ser igreja, eu vou entrar e vou comungar com você, né? Vou ter comunhão com você, eu vou cear com você, né? Eu vou cear com você, você comigo. Ou seja, vamos entrar em uma aliança de comunhão se você abrir a oportunidade para que ele entre. E quero dizer uma coisa para você, viu? Ele é especialista em porta. Sabia disso? Que Jesus é especialista em porta? Porque ele fabricava, né? Que ele era carpinteiro. Então quem tem experiência em portas e bater em porta e como bater na porta é ele. Ele sabe a estrutura da porta, ele sabe como essa porta foi feita e como está sendo feita, porque ele é o carpinteiro. E como carpinteiro, ele pegava madeira de acácia, que era madeira torta, cheia de nó, e consertava, passava a ferramenta necessária, consertava aquela madeira que estava toda torta, ele consertava, aplanava,
para poder usar. E a mesma coisa, nós somos éramos madeira torta, cheia de nós, cheia de pecado, cheia de erro, mas a ferramenta de Deus, o Espírito Santo, passou em nós para que Ele pudesse nos usar. E você é uma porta de Deus, Ele está batendo no seu coração. Amém? Então vamos prosseguir aqui. Quem encontrou aí? Judas. Ninguém? Então vamos avançar. Então o crente deve estar vigilante, pois os sinais da vida de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. De Cristo para cá já se levantaram centenas e dezenas de falsos cristos e falsos profetas, se dizendo e se intitulando o Cristo. Antes de Jesus também se levantaram vários cristos, se levantaram muitos falsos profetas no meio de Israel, proclamando dizendo ser o Messias. É tanto que durante a perseguição da igreja, um dos principais professores de Paulo, que era Gamaliel, quando eles entenderam sobre a obra de Deus, perguntaram para Gamaliel o que ele achava da obra que estava sendo pregada pelos discípulos de Jesus. Ele disse: olha, se essa obra for de Deus, vai prosperar, vai avante. Mas se não for, vai acontecer como as outras, é só fogo de palha e vai acabar. Uma palavra sábia, não sabia ele, apesar da sua incredulidade, da sua descrença com o movimento pentecostal daquela época, com o movimento da igreja, apregoando Cristo ressuscitado, e ele solta essa palavra, não sabendo ele que é uma obra de Deus. E tudo aquilo que é de Deus, irmão, permanece. Aquilo que não é de Deus, com o tempo, é como fogo de palha, né? Pega ali, naquele movimento, daqui a pouco vai acabando, porque não se sustenta, né? Quantos de nós não conhecíamos, né, pessoas que eram fervorosas, pessoas que, né? Nossa, fulano é assim, ciclano é assim, pastor é assim, missionário é assim, tal assim, e de repente a pessoa foi definhando, e a gente não teria nem mais notícia dessas pessoas, né? Então, para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não negligencie o estudo bíblico. Leia, medite na palavra, pois é um escudo protetor contra os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Os falsos cristos e falsos profetas costumam ter grande eloquência, carisma e boa argumentação. Por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Entenda aí que o Cristo está maiúsculo, porque Jesus está se referindo aqui a que muitos viriam dizendo que era o Cristo encarnado, uma promessa de Deus, do Messias que viria. É por isso que até hoje os judeus, eles esperam o Messias, né? Eles esperam, eles não acreditam que Cristo seja o Messias. Apesar de ter algum movimento chamado messiânico, de alguns judeus que acreditam, mas uma grande parte da nação ortodoxa acreditam que o Messias ainda virá. Acreditam que Jesus, que nós acreditamos, que nós confessamos a nossa fé, eles acreditam que não é o Filho de Deus. Foi um profeta, foi um revolucionário, né? Alguém que trouxe grandes ensinamentos, como um pensador da humanidade. É interessante que Jesus pergunta para os judeus, né? Para os seus discípulos: o que pensarem o mundo de mim? Uma tradução mais assertiva. Os discípulos disseram: Senhor, nos disse que o Senhor é um profeta. Um falou aí que o Senhor é um agitador qualquer. Um falou que tu és o Elias. O outro falou que tu és João Batista. Um falou que era isso, um falou que era aquilo, um profeta de milagres. Aí Jesus pergunta: e vocês? O que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês? Né? Aí Pedro fala assim: tu és Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou,
mas o Espírito de Deus que te revelou de onde eu venho. Então, sobre isso, nós estamos firmados. Essa é a pedra que a igreja está firmada, que é a pedra da confissão de que Cristo é o Filho de Deus, Salvador de todo o mundo que se arrepende. Aí, a pedra que Jesus falou não era Pedro, a pedra era essa confissão e reconhecimento de que Cristo é o Filho vivo de Deus que morreria, padeceria, pagaria os nossos pecados, morreria por eles para aplacar a ira de Deus e trazer salvação. Essa é a pedra. Porque o Espírito não é pedrinha, não é pedregulho, mas sobre essa pedra, que é Ele, Cristo, a rocha, eu edificaria a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então precisamos tomar cuidado com esses falsos ensinamentos, com essas falsas doutrinas que vêm sorrateira. Precisamos nos alertar com relação a isso. Segundo, a apostasia. Precisamos tomar cuidado com relação à apostasia. E o que é isso? A gente vai explicar. Você sabe o que significa apostasia? Alguém que sabe? Sem ler a edição hoje, tá? Alguém sabe dizer o que é apostasia? Ó. Tá certo, esse vai estar no caminho. É um abandono isso, abandono da fé. Tem mais coisa, mas aqui já dá para dar uma luz para os irmãos. É o abandono premeditado da fé. Quando você abandona os princípios da sua fé. Quando alguém abandona os princípios da fé, ela está apostatando dos ensinamentos de Cristo, está abandonando, né, os ensinamentos de Cristo, que é o que? Desvio, afastamento. Quer dizer que o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Então, irmão, esse negócio aí de que Cristo sim, igreja não, é uma ideologia do não, tá? Todos nós precisamos congregar, todos nós precisamos nos ajudar, tá? Porque um dos pequenos, ou podemos dizer grandes sinais de que uma pessoa está apostatando da fé, isso é de forma empírica, ou seja, isso é de forma testemunhal, conceitual. Isso é empirismo, quando você pratica, e quando isso é uma ação na prática, como na prática mesmo. Se você deixar de congregar, você vai se esfriando espiritualmente. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você parar de congregar, parece que você vai se desconectando. Aí você vai ficando fraco. Aí você daqui a pouco já não está mais tomando Santa Ceia, que é um ato público de que você tem uma aliança com Deus. E aí você está se distanciando, se afastando, está esfriando, porque você está meio desconectado com o corpo. É como se eu pegasse esse dedinho e arrancasse, deixasse ele lá. Ele vai apodrecer porque está fora do corpo. E um dos sinais que enfraquece o crente é quando você começa a deixar de congregar. Congregar é importantíssimo. Como o oxigênio serve para você sobreviver, congregar é a mesma coisa. Como o ar que você respira, tá? Como o solo para a raiz da planta, assim também é o congregar. E a Bíblia diz: congregar igual nação que não tem desejo. Isso foi um chamado de Deus para Israel, quando Israel estava dispersa. O povo estava disperso, o povo estava fazendo aquilo que estava na telha. E Deus chamou os profetas para gritar: o profeta Joel, congregar a nação que não tem desejo, né? Então, precisamos tomar cuidado, porque o inimigo está utilizando assim, da nossa fraqueza, vai minando aos poucos, né? Aí vai tirando nossa vontade de congregar, aí já não ora, né? Aí daqui a pouco já não faz o devocional que você fazia, e aos poucos você vai se enfraquecendo,
congregando, que você está meio firmado, ele não vem, porque ele sabe que você está forte. Mas no momento que você começa a esfriar um pouquinho, ele aí já começa a colocar uma coisinha ali, daqui a pouco ele vai afastando, você pensa que não, você está distante. Né? Então, precisamos tomar cuidado. E a pior apostasia, irmão, muitas das vezes não é nem aquela que a pessoa vai para o mundo, porque ela já decretou, não, eu estou assim mesmo, eu estou desse jeito. A pior apostasia é aquela que você vem para a casa do Senhor, mas parece que você está fora. Você está na casa do Senhor, mas parece que você vem para a casa do Senhor, mas você vem tipo a cumprir uma tabela. Os irmãos veem você para mostrar que você veio. Não pode ser assim. Tá? Então, precisamos tomar cuidado com relação a essas coisas. Principalmente com a nossa vida devocional. Né? A gente precisa ter uma vida devocional. A vida cristã não está baseada aqui. A vida cristã está baseada lá fora. Quem é você lá fora? Né? Aqui a gente se alimenta. Aqui a gente recebe força. Aqui a gente pula, grita, chora, né? Dança na presença do Senhor, recebe de Deus fortalecimento para quê? Para o dia a dia, para vencer fora, né? Vencer as tentações, né? Vencer as desilusões, vencer o dia a dia. Quando alguém se levanta, o diabo usa alguém, e a gente está forte, está firme, e a gente entende pela palavra, que muitas das vezes não é aquela pessoa, mas é o inimigo usando aquela pessoa para tentar tirar a nossa paz, tirar a nossa fé. E se você está numa vida de devocional com Deus, irmão, aí não tem espaço para uma vida de apostasia. Não tem. Amém? Então, o apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia. Olha só o que Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Veja se não é os nossos dias. Escuta só. Mas o Espírito, com E maiúsculo, falando do Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos dias abandonarão ou apostatarão. Toda vez que escrever o nome aí, apostatarão, você vai traduzir. Abandonarão alguns, abandonarão da fé, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E você tem gente, crente, que lê horóscopo para ver como é que está o signo na semana. Tem gente que lê horóscopo para ver qual é a cor que tem que vestir, né? Tem gente que acompanha as previsões de João Bidu. Quem sabe quem é João Bidu? É Marizada, né? Entendeu? João Bidu é um astrólogo, né? Que trabalha nessa questão de signos. Tem gente que frequenta tarô, tá? Eu conheci pessoas na igreja que frequentavam tarô, músicos, né? Cartomante. Uma pessoa dessa já está apostatada na fé, né? Isso são espíritos enganadores, espíritos de adivinhação. Então, no Antigo Testamento, nós vemos por muitas vezes os israelitas apostatando e abandonando ao Senhor e a sua lei. Mas eles receberam a recompensa por se desviarem do Senhor. Jesus voltará e julgará os apóstatas, dando-lhes a recompensa que merecem. Para Deus, a apostasia é sempre vista como um adultério espiritual. Viu que é um termo sexual que a Bíblia utiliza? Para quando nós vamos buscar ou vamos adorar o outro Deus, para Deus nós estamos adulterando. É um termo sexológico, né? Então adulterar não é, para Deus não é só uma questão sexológica, é também quando você apostata, é também quando a gente deixa de adorar a Ele, dá a primazia para Ele, para dar para outra coisa. É por aí uma maneira também de adultério, né? Adulterar é tirar da originalidade, né?
Pois uma gasolina adulterada é porque tirou ela da sua originalidade, colocou compostos, né, diferentes. Então, que na nossa vida espiritual nada possa ser acrescentado de diferente que não seja a palavra. Que nós não venhamos nos alimentar de nada que não seja a palavra e a vida devocional. Assim como Israel pagou pela vida de apostasia. Você quer ver um grande exemplo de Deus para a vida de Israel? Depois vocês verem Oséias. Depois você procura estudar o livro de Oséias e vocês vão ver o que é que Deus fez com o profeta para trazer uma mensagem para Israel. Depois eu indico para que vocês leiam depois do profeta Oséias. Tá bom? Alguém encontrou lá o livro de Judas? Pode ler? Tá, segunda Tessalonicenses, alguém encontrou? 1:10. 1:10. Segunda Tessalonicenses 1:7, perdão, 1:7. E portanto, eu quero dizer a vocês que estão sofrendo. Deus lhe dará o livro juntamente conosco quando o Senhor Jesus aparecer, subitamente descendo do céu e fogo ardente como seus poderes e anjos. O outro texto que eu pedi, Apocalipse. Alguém conseguiu encontrar? E ó, Enoque, já falava sobre isso. Enoque. Sabe quem é Enoque? Aquele que Deus tomou para si. Né? E olha o que Judas fala. Enoque já falava sobre o juízo de Deus que viria para poder julgar todas as nações. Então, vamos lá. Doutrina de demônios. Os falsos médicos e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Estes deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro, como, por exemplo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o culto aos anjos e muitas crendices e misticismos que corrompem a sã doutrina. Sabemos que Satanás é enganador. Ele procura de todas as formas iludir os crentes a fim de que abandonem a fé verdadeira. Por isso precisamos estar vigilantes. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando e até legislando em favor do aborto, da homossexualidade, né, da disfunção familiar, entre outros. Deus abomina o pecado e sem santificação ninguém poderá ver o Senhor. Atualmente temos visto o evangelho do entretenimento que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com Jesus e sem santificação, por não conhecerem a palavra de Deus e não viverem segundo ela. Muitos acabam sendo levados pela apostasia moral. Então o evangelho ele é puro e santo. O evangelho ele não precisa de estudo. A palavra de Deus ela é suficiente para salvar e tirar o homem do pecado e
e levá-lo para a glória eterna. A palavra e o Evangelho não precisa de subterfúgio humano nenhuma. Não precisa agregar mais nada. A palavra já está posta, o testamento já foi fechado, a vara de medir já está posta, a Bíblia ela não precisa ser atualizada, como um pastor aí dias atrás falou, que a Bíblia precisava ser atualizada. Nós temos visto o movimento gospel. A Bíblia, o Evangelho não é gospel, isso fique claro. Gospel é uma indústria que utiliza o nome Evangelho para poder superfaturar e tornar as pessoas milionárias. Aí, em nome do gospel, as pessoas estão aí ricas, milionárias. A favor do gospel, as pessoas estão abandonando a sua fé. Aí nós vamos ver alguns exemplos. O próprio cantor Kleber Lucas, ele disse que o hino Alvo Marcianeiro é homofóbico. Gente, que absurdo! E o hino Alvo Marcianeiro foi extraído da palavra de Deus. Quando Isaías diz que os nossos pecados podem estar, que a nossa vida pode estar pecaminosa, suja, mas Deus transforma a nossa vida mais alta do que a branca lã, a branca neve. E aí o cara diz que é um hino homofóbico, ou preconceituoso, quer dizer, né? Racista. Gente, aí o cara, você vai pegar os louvores dele, você vai ver as poesias que o cara cantava e hoje está totalmente desviado, apostatou da fé. A gente vê aquela menina lá, a Priscila, né? A Priscila canta, entrou por esse meio gospel aí, se perdeu. A gente vê o J.A., né? Agora o rapazinho aí, se não me engano, o Gessé, se eu não me engano, e tantos outros que por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa da ideologia, aí abandonam a fé. Pessoas que nasceram no Evangelho, que têm a compreensão do Evangelho, parece que o certo é errado e o errado é certo. E a igreja está aqui para quê? A igreja está aqui para combater essas heresias. A igreja está aqui para combater esses erros. Irmão, o homossexualismo é pecado. Lesbianismo é pecado. A gente não pode compactuar. A Bíblia diz: venha como estás, que de maneira nenhuma não sairei fora, mas não é para permanecer. Tem que haver transformação, tem que haver mudança. O velho mundo tem que morrer. O Evangelho tem que entrar, tem que penetrar. Não é? Tem muita gente no Evangelho, mas pouco Evangelho tem muita gente. E o que é Evangelho? O Evangelho é transformação, é renúncia, é mudança de vida, produzida pelo poder da palavra que é pregada. Se você conhece alguém que pratica homossexualismo, ele está em pecado, ele está errado. E se morrer dessa forma, a Bíblia nos assevera que não vai para o céu. Não vai, não tem meio termo. A gente viu aqui, depois de ver de novo, naquela aula lá, na terça retrasada, né? Sobre o estado intermediário dos mortos, né? A gente viu isso. Não existe purgatório, não. É dois caminhos: vida eterna ou morte eterna, paraíso ou Seol ou Hades. Não existe meio termo. Então a gente precisa prestar bastante atenção. Por exemplo, utilizar de subterfúgios. Irmão, não precisa de pedaço de gravata ungida. A igreja não precisa disso, não. O Evangelho não precisa disso, não. Porque é o poder de Cristo, é o nome de Jesus que expulsa demônio e
Não é rosa ungida, irmão. O Evangelho não é rosa ungida, vou ungir essa rosa. O Evangelho não é óleo ungido, que nem óleo ungido, é o óleo da unção. Não é o óleo que faz o milagre. As pessoas às vezes idolatram, não é o óleo que faz o milagre. O que faz o milagre é a fé da pessoa que está recebendo a oração. Você unta com óleo, porque é um mandamento bíblico, mas isso não é pretexto de que todas as vezes que você for fazer isso, vai acontecer uma coisa, porque quando depende da fé. Né? Que as pessoas a gente vê por aí, qualquer coisa, o óleo não é assim. Existem momentos específicos para nós. Eu já vi igrejas que você não tem muito óleo, o que é isso? Você está ungindo tanto, né? Porque óleo serve para isso. O que expulsa demônio não é nem o sangue de Jesus. Quem expulsa demônio é o nome de Jesus. Você expulsa pelo sangue de Jesus é uma simbologia de purificação. Para expulsar demônio é em nome de Jesus. Cristo disse: olha, em meu nome, não em teu sangue. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome beberão veneno e não morrerão. Poderão até mesmo comer coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Em meu nome, é o nome de Jesus que expulsa demônios. É com jejum, com oração. Viu a importância da vida devocional? A importância da vida devocional, Jesus disse: olha, se caso aparecer algum demoniado, existem casos que você precisa ter uma vida devocional bem apurada e bem aprumada, com jejum e oração, senão, consegue não. Né? Mas eu louvo a Deus porque alguns discípulos chegaram na missão e falaram assim: Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós curamos, em seu nome nós fizemos isso e aquilo. Mas Jesus falou assim: olha, não vos alegreis porque o diabo sujeita ao meu nome, mas vos alegreis primeiro porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mais importante de tudo é nós termos o nome escrito no livro da vida. A prioridade de Jesus é a salvação do homem. Ainda que o homem morra na cadeira de roda, mas se morreu salvo, a prioridade de Deus foi cumprida. Né? Confissão positiva, muitas das vezes é aquela chamada lavagem mental, ou quando você sabe que é um termo da psicologia que faz aquela questão da redenção. E aí você vai confessando, você vai lembrando dos seus pecados lá da sua infância, o que foi que aconteceu há 10, 20 anos atrás, e aí você vai confessando. Isso é confissão positiva, isso é um termo da psicologia. Irmão, se Jesus pegou o seu pecado, ele já apagou. Não tem que estar lembrando de pecado não, acabou. Ué? O que é isso? Então Jesus não perdoou os seus pecados para você ficar lembrando. Sim, ele lembra. Ele diz: olha, os nossos pecados serão lançados no mar do esquecimento. Então não tem que estar ficando com confissão positiva, ou seja, buscando. Tem gente que gosta muito daquela questão uma expressão que diz daquele pensamento de atração, né? O poder da atração. Tem gente que acredita muito nisso, né? Da lei da atração, que você pensa no universo e o universo vai trazer à tona como se fosse mágico, né? Um passe mágico. Vocês não estão milionários, porque eu penso em ter dinheiro, está no gibi. Cadê? Entendeu? Então assim, é umas ideologias que o pessoal vai trazendo assim, que não tem pé nem cabeça. Irmão, se Jesus perdoou os seus pecados, não tem que estar lembrando de pecado não. Está perdoado, já foi lançado no mar do esquecimento. Se nem Cristo mais lembra, o que está querendo lembrar, irmão? Ué, o sangue de Jesus já lavou tudo isso, já purificou, já levou no mar do esquecimento, já foi para o inferno. Acabou.
havia grandes perseguições aos seus discípulos. Isso foi cumprido, né? Na igreja primitiva, né? Até chegar até nós, grandes perseguições aconteceram. A igreja ainda passa por algumas perseguições nos países fechados, comunistas, né? Que são fechados para a pregação do Evangelho, China, Cuba, né? A própria Rússia, que é a janela 30 por 40, chamada janela de ferro, né? Que são países comunistas que você não pode pregar o Evangelho, países islâmicos, onde o islamismo é forte, é dominante, predominante, eles não aceitam que seja pregado o Evangelho, né? Por isso os missionários são enviados para lá. E existe igreja perseguida ainda, irmãos. Existe igreja que está sendo perseguida, que congregam, né? De subsolo. Existem situações que eu já ouvi, de que existem situações de que irmãos leem o versículo da Bíblia, e para ler um outro, demora 3, 4, 5 meses para ler um outro texto diferente, por causa da perseguição, né? E hoje nós aqui temos a Bíblia digital, nós temos aqui a Bíblia física, né? As igrejas abertas para pregar o Evangelho, e muita gente não está nem aí, não dá o devido valor. Você sabia que na Santa Ceia do Senhor, o termo indignamente ali não é nem relacionado ao pecado, mas é relacionado ao valor que se dá à Santa Ceia. Ao valor que se dá à Santa Ceia. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos e muitos perderam a sua vida por amor a Cristo. Atualmente, em muitas nações, há uma perseguição mais velada da igreja. Aprove a Deus que nos nossos tempos, no nosso país, nós vivemos um estado laico, né? Com direito a culto, de liberdade de culto. Bom, nós não sabemos que sinais serão estes céus, pois as Escrituras não revelam, porém sabemos que eles trarão espanto a todos o que virem, tá? Então, sinal dos céus na vinda de Jesus. Primeiro sinal dos céus na vinda de Jesus, dentro do texto que nós lemos. Jesus alertou que antes da sua vida haveria vários sinais, como por exemplo grandes terremotos e fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Nós temos que o texto diz sinais do céu e não sinais no céu. Não devemos especular e muito menos ensinar sobre assuntos que não estão revelados na palavra de Deus. Não sabemos que sinais serão estes nos céus, pois as Escrituras não revelam, porém sabemos que eles existirão e eles vão existir para espanto de todos os que virem, mostrando que serão algo jamais visto pelo homem. Ponto 2. Jesus fala de sinais e não de datas. Jesus fala de sinais que antecedem a sua volta, mas em momento algum ele fala a respeito de datas. O mestre também deixou claro que estes sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Nós costumamos dizer que nós estamos vivendo as dores de parto. Cristo começa o seu sermão com uma longa lista de calamidades que ele compara com as dores de parto que precedem o nascimento de uma criança. Segundo alguns estudiosos, dizem que a mulher pode sentir até 70 contrações, ou mais de 70 contrações, antes de dar à luz. Então, o que é compreensível é que durante a vida de Jesus, esses sinais serão mais contundentes, né? Não será um sinal ali, será sinais contundentes, terão mais reincidências de sinais acontecendo nos céus. Se você não sabe, Deus criou alguns exércitos. O primeiro exército foi um exército
angelical. O segundo exército foi o exército natureza. O terceiro exército foi o exército de Israel. E o quarto exército foi o exército de igreja. Tanto o segundo exército, que é o exército de natureza, está mais visível a nós. E todas as vezes que algo sobrenatural da parte de Deus iria acontecer na Bíblia, o exército natureza, a criação de Deus, anunciou. Lembra quando Deus ia descer no monte? E estava lá Moisés no monte? A Bíblia diz o quê? Que havia... Alguém lembra? Quando Jesus descia, Deus descia para conversar com Moisés, o povo estava embaixo. Deus falava o que para Moisés? Moisés, não deixa o povo chegar próximo do monte. E a Bíblia diz que Deus trovejava a sua glória. Havia trovões e raios em cima do monte, porque Deus estava conversando com Moisés. Então, esse é o exército da natureza. Quando o homem peca, melhor, antes do homem pecar, ele não precisava plantar, a terra dava naturalmente, né? Depois que o homem peca, aí o homem tem que fazer o quê? Arar a terra, trabalhar na terra, comer dos suores, né? Comer do seu suor, arar, capinar, roçar, limpar. O exército da natureza anunciando. Paulo diz que a natureza geme. Paulo diz isso, que a natureza ela geme com dores e aguardando a redenção do nosso Cristo Jesus. A natureza ela geme, ela espera, ela aguarda a redenção. É tanto que o leão, ele não era carnívoro. O leão ele era vegetariano antes do pecado. Depois do pecado é que o leão tornou-se carnívoro. Porque no milênio, quando o cara passou para frente, mas só para dar aqui um spoiler, no milênio, quando Cristo estiver governando, a Bíblia diz que o leão voltará a comer palha. Se ele vai voltar a comer palha, então ele era vegetariano. Porque com a queda do homem, o homem tinha toda a natureza criada no lugar. Não é só o pecado que leva para o inferno, que leva, né, para o céu, para o inferno. Não. Mas o homem, ele tira toda a criação do lugar. Ele desloca a criação do lugar. Tá? Por isso que Cristo teve que vir como segundo Adão, sem pecado. Vamos para frente. Então, Jesus falou a respeito de guerras, conflitos entre as nações, com o mundo e sinais de sua volta. O leste alertou que se levantará nação contra nação, reino contra reino, né? Peste, fome, guerras, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, o mundo aguarda aí a Terceira Guerra Mundial. Vai virar conflitos e mais conflitos. Nós temos visto a Guerra do Golfo, a Guerra Fria, nós vimos a Guerra do Kuwait, nós vimos a guerra de tribos na África, nós temos visto tanto tipo de guerra, a guerra civil entre polícia e bandido, né? A guerra entre trevas e luz. Então o mundo ele está repleto de guerras, guerras visíveis e guerras invisíveis. Mas Jesus disse: olha, mas acautelai-vos. Ou seja, o que você tem cautela? É ter cuidado, né? Mas tenha cuidado. Tudo isso está acontecendo, tudo isso vai acontecer, vai continuar, mas tenha paciência, acautele, fique em paz, não se assuste, né? Ele diz: no mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Terremotos. Segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. De acordo com a Geológica dos Estados Unidos,
entre 2000 e 2010, aconteceram mais de 200 mil terremotos. Só em 10 anos aconteceram mais de 200 mil terremotos. Estes, somente 100 mil são percebidos. Quer dizer, de 200 mil, somente 100 mil, só metade são percebidos, por causa da escala, né? Tem a escala Richter. Geralmente são percebidos aqueles de grande escala, ou escala 7, como aconteceu recentemente lá no Oriente Médio. E geralmente os mais que não são sentidos são de escala menor, escala 1, 2, 3. A maior parte dos terremotos ocorrem em escalas imperceptíveis ao ser humano. Então, os sinais que prenunciam a vida de Jesus já estão se cumpriram, continuam se cumprindo e continuará a se cumprir, porque a profecia ela é passado, presente e futuro. Mas mediante a tudo isso, a gente consegue perceber que Deus dá o escape para o seu povo. Deus dá escape para a sua igreja. Alguém pode abrir em João, Evangelho de João, capítulo 14. João capítulo 14. Pode ler. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Pode ir. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Alguém pode abrir 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15 até 17. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, não? Não, primeiro. Primeiro 4? Versículo 15 até o 17. 15. Isso. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 4. Tem capítulo 4? Primeiro Tessalonicenses, Isso. capítulo 4, versículo 15. Sim. 1 Tessalonicenses 4. Dizemos nós, Pai de nosso arrebatamento. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós estejamos vivos. Espirituais até a morte do Senhor, certamente não receberemos os que dormem, pois, dada a hora do plantão do além, eles lá do leito de Deus, e para o Senhor virá da fé. E os mortos em Cristo ficarão com ele, depois nós estejamos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Alguém tem alguma dúvida sobre o arrebatamento aí? Alguém tem alguma dúvida sobre a vida de Jesus? Como é que vai se dar então o arrebatamento da igreja? Se você abrir a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15.
No versículo 50. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção é a corrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento de um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tem alguém acompanhando aí? Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você acabou de ler como é que vai acontecer o arrebatamento. Essa segunda trombeta, ela não é a trombeta de Apocalipse. Essa segunda trombeta é a trombeta da convocação. Tá? É a trombeta da convocação. A trombeta soará. A última trombeta é a trombeta da convocação. Nos povos de Israel, existiam vários tipos de som de trombeta. Existe a trombeta do som da guerra, existia a trombeta para a convocação, para o sacrifício, existia para cada festa um tipo de trombeta. Essa última trombeta é a trombeta da última chamada, para a última festa, que era a festa das cabanas. Que a festa das cabanas é a representação do arrebatamento da igreja. Então Paulo, traçando um paralelo entre a lei e a graça, ele diz que na última trombeta, ou seja, na última trombeta, da última festa, da convocação das cabanas, no linguagem simbólica, será tocada como se fosse a convocação da festa das cabanas, que representa o arrebatamento. Então não é a trombeta de juízo de Apocalipse, capítulo 7. Não. É a trombeta da convocação. Como é que isso vai acontecer? Rápido. Nós seremos transformados. Por que nós vamos ser transformados? Porque nós vamos ser retirados com rápido e com força. O nosso corpo não aguentaria a velocidade do arrebatamento, porque ele está sujeito à lei física, está sujeito à gravidade. Então Cristo vai glorificar o nosso corpo para que a gravidade não tenha poder, assim como o corpo de Cristo ressuscitar. Então a gravidade não vai ter poder, a física não vai ter poder sobre ele, nem as ordens, nem a morte, nem o inferno, nada terá poder sobre o nosso corpo. Por isso que há possibilidade de tirar rápido e com força, porque o nosso corpo não será mais sujeito às leis da física. Por isso, amém? Quantos aqui aguardam a vinda de Jesus? Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Gostaria de convocar a pastora Cristina, deve ter alguns avisos para fazer. Salve o povo de sua parte, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Aqui já diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito